Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, não é só na Justiça que as coisas vão mal. A generalidade dos cidadãos sente que o país vive um dos momentos mais difíceis da sua história e pode estar na iminência de ter de fazer sacrifícios coletivos sem precedentes na vida de mais de um século da nossa República. Temos a sensação que o Estado se dissolve e as instituições se desmoronam. Ao longo dos anos, a corrupção alastrou a todos os níveis do aparelho de Estado. Pessoas houve que acumularam fortunas gigantescas no exercício exclusivo das mais altas funções públicas, durante anos, à vista de toda a gente, sem que aparentemente ninguém se apercebesse ou se incomodasse com isso. Houve verdadeiros assaltos aos recursos públicos, sem quaisquer consequências visíveis, a não ser o enriquecimento obsceno dos seus autores. Bancos foram saqueados em milhares de milhões de euros e os principais beneficiários continuam impunes, gozando obscenamente as delícias dessa audácia. A democracia herdou da ditadura um Estado riquíssimo, com centenas de toneladas de ouro no Banco de Portugal e com um gigantesco património imobiliário. O país recebeu, desde meados dos anos 80, avultados recursos financeiros da Europa que se traduziram em milhares e milhares de milhões de euros. Porém, tudo isso desapareceu na voragem de um novo riquismo consumista, sem paralelo na nossa história, ou então em negócios público-privados fomentados por redes de interesses obscuros. Ao longo de décadas, a nossa jovem democracia foi sendo minada nos seus alicerces morais pela ação de poderosas redes de corrupção e de tráfico de influências que asfixiaram e maniataram o Estado democrático. Nem na época do monopólio do comércio com a Índia ou no tempo da abundância gerada pelo ouro do Brasil se terão esbanjado tantos recursos. Por herança do Estado Novo ou por transferência da Europa, Portugal dispôs nas últimas 4 décadas de recursos económicos vultuosíssimos, que foram dissipados por nós todos, sem sermos capazes de criar mecanismos sólidos de produção, de riqueza ou de construir os alicerces de uma economia saudável. Que é feito daqueles vultuosos recursos financeiros? Que é feito da nossa agricultura? Que é feito das nossas pescas? Que é feito da antiga excelência das nossas universidades? Parece que tudo se dissipou de repente. As universidades públicas mercantilizaram-se e já não preparam adequadamente os jovens para as necessidades da economia e da sociedade. Só lhes interessa o dinheiro das propinas ou das elevadas prestações que cobram aos estudantes. Por isso, vendem cursos, vendem licenciaturas, vendem diplomas e graus académicos. Muitos licenciados parecem analfabetos quando confrontados com as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Durante muitos anos, senti orgulho em pertencer a uma geração que lutou com coragem contra a ditadura e ajudou a construir a democracia com entusiasmo. Foram tempos de confiança no futuro e de esperança num país que todos queríamos mais próspero e mais digno. Confiança e esperança que ingenuamente transmitia às minhas filhas, até que, subitamente, acordamos em sobressalto desse sonho. Afinal, a realidade era um pesadelo. E hoje interrogo-me aqui, publicamente, o que é que eu posso dizer aos meus filhos? O que é que a minha geração tem a deixar para os seus filhos e netos? Desemprego, pobreza, precariedade, desigualdades e dívidas. Muitas dívidas para eles pagarem por aquilo que nós gastamos. Mais de metade de todo o IRS cobrado aos portugueses é para pagar os juros da dívida do Estado. Praticamente todas as semanas o Estado tem de pedir dinheiro emprestado para fazer face às suas despesas. Já estamos a pedir empréstimos para pagar dívidas. Fizeram-se parcerias público-privadas em que os prejuízos são sempre para a parte pública e os lucros escandalosos quase sempre para a parte privada. O Estado utiliza todos os meios, incluindo os menos ortodoxos, para contornar as regras da contabilidade pública e já estendeu esses métodos às próprias autarquias através das célebres empresas municipais. O país e o povo empobrecem.
enquanto outros enriquecem escandalosamente. O Estado asfixia o povo e as empresas com impostos, parte dos quais se destina a pagar os déficits de empresas cujos gestores oferem principescas remunerações. Alguns desses gestores recebem, em cerca de 1 ano ou 2, quantias que muitos portugueses não conseguem ganhar durante uma vida inteira de trabalho honesto. Mas são os impostos e as taxas destes últimos que, em muitos casos, irão pagar as obscenas remunerações daqueles. Os portugueses suportam das mais pesadas incidências de impostos, mas mesmo assim têm de pagar elevadas taxas quando precisam recorrer à justiça, circular nas autoestradas, frequentar as universidades do Estado ou mesmo tratar-se nos hospitais públicos. O índice de atraso económico e social de um país não se mede tanto pelos baixos salários que paga aos seus trabalhadores, mas sim pelos enormes vencimentos com que remunera as suas elites, nomeadamente os gestores das empresas do Estado. Mas seja qual for o critério, Portugal é sem dúvida um dos países mais atrasados, pois aqui praticam-se algumas das mais baixas e algumas das mais altas remunerações do mundo. A situação do país atingiu tal ponto que hoje todos temos de reconhecer publicamente esta evidência. As nossas elites falharam. Falharam e conduziram o país à beira do caos económico e financeiro. E mais do que isso, perante o confrangedor aumento da pobreza de uns e a escandalosa acumulação de riqueza de outros, fica-nos a ideia que as nossas elites, ou partes delas, procederam a um verdadeiro saque do Estado e dos recursos públicos do país. E agora, como nos tempos mais difíceis da nossa história, será mais uma vez o povo português que terá de resolver a situação, suportando os sacrifícios, pagando as faturas dos erros e dos esbanjamentos de uns e ainda dos roubos de outros levados a cabo ao longo das últimas décadas. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro da Justiça, no meio deste panorama, cujas consequências não estão ainda totalmente diagnosticadas, quero deixar uma nota final para enaltecer o papel da Igreja Católica e, nomeadamente, realçar a ação altamente meritória que as várias organizações dela dependentes têm realizado um pouco por todo o país, atenuando as consequências mais dramáticas da pobreza que tem vindo a alastrar. A Ordem dos Advogados é uma entidade laica e eu próprio, que não sou católico, nem sequer religioso, queremos aqui louvar publicamente a ação humanitária levada a cabo por centenas ou milhares de católicos anónimos que, movidos apenas pelos impulsos mais generosos da sua fé, ajudam os seus semelhantes a suportar as agruras da miséria que se tem abatido sobre um número crescente de portugueses. Por essa ação, aqui deixo, na pessoa de Vossa Excelência, Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, o meu muito obrigado. Tenho dito. Muito crítico e...